pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos ter aqui um vídeo completinho de um bolo de 3 andares, isso mesmo, 3 andares, tá? Vou mostrar para vocês todas as técnicas que eu uso para estar fazendo, né, as sobreposições dos nossos bolos, tá? E o que vocês tiverem dúvida aí, podem deixar nos nossos comentários, tá? Que nós faremos o possível para estar respondendo. E desde já peço para você que curta, tá? Comente, compartilhe para que mais pessoas vejam o nosso canal, vejam os vídeos do nosso canal e para que o YouTube entenda que os nossos vídeos têm coisas legais e entregue para mais pessoas, tá bom? Desde já peço que você acompanhe o nosso vídeo todinho, que no final você vai ver como ficou lindo esse bolo. Toda a finalização, quando colocando os topper, e vocês vão ver como ele ficou lindo. Vem comigo que tá começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Oi pessoal, venho aqui com mais uma narração para vocês desse nosso bolinho lindo. Esse bolo, gente, vai ser um bolo de 3 andares, tá? Eu dei uma acelerada aí para não ficar cansativo para vocês, tá? Mas eu vou explicar tudinho aqui para vocês. Esse nosso bolinho é um bolinho no aro 23, tá? Com 10 centímetros de altura. Porém, depois de confeitado, ele chegou aí a 12 centímetros mais ou menos, tá? O que foi que eu fiz? Coloquei o nosso chantininho já texturizado no nosso saquinho, que eu uso saquinho descartável, tá? 20 por 30, tá bom? E já fui fazendo a aplicação aí o mais uniforme possível no nosso bolo, tá? Fiz a aplicação todinha no nosso bolinho, vim fazendo o alisamento na parte de cima do nosso bolo. E já vim com a nossa espátula de textura. Pessoal, essa espátula aí, ela é da Blue Star, mas ela não tem numeração. O que foi que eu fiz quando eu fui comprar ela? Eu vi uma confeiteira usando essa espátula, tirei um print. E quando eu fui na loja procurar, eu olhei a foto e comprei a mesma com a mesma textura, tá bom? Então, você vai passando aí a sua espátula no seu bolo, até você perceber que ele ficou lisinho do jeito que você deseja, tá? A espátula no bolo não pode estar nem muito fechada e nem muito aberta, pessoal. Porque se ela estiver muito aberta, ela vai retirar o chantilly do seu bolo. E se ela estiver muito fechada ao ângulo do bolo, ela não vai fazer quase nada de marcação no seu bolo. Então, você vai ter que escolher aí um ângulo que fique bom para você trabalhar, tá? Agora eu sentei para que eu vou fazer as quinas do bolo. Para mim, fica melhor eu estar na mesma altura aí, mais ou menos, do nosso bolo para estar fazendo as quinas, tá? Porque esse bolo vai ser todo com quinas perfeitas, tá bom? Agora eu vou começar a fazer a nossa limpeza do prato, porque eu vou vir com um cachepô amarelo. Esse cachepô, eu vou fazer ele com um amarelo, como vocês viram aí, a minha ajudante passando para mim. O amarelo, e vou colocar umas gotinhas de marrom para ele dar uma fechada no tom, tá? Então, ele vai ficar com esse tonzinho aí de amarelo. Eu já vim fazendo aí, depositando o nosso chantininho, tá? Amarelo, no nosso bolo para fazer o cachepô. Eu fui fazendo a aplicação, não subi muito, porque eu não queria que esse cachepô subisse muito no bolo. Eu queria que ele ficasse aí mais ou menos numa altura aí boa para mim estar fazendo o nosso cachepô aí, tá bom? Pessoal, eu peço desculpa pelo ângulo da filmagem, é porque ainda não tem uma ring light, mas eu vou estar providenciando em breve, tá? E ainda não consegui achar nada que eu conseguisse que o bolo ficasse mais baixo aí para estar filmando. Porque coloquei ele aí nessa bandeja, e essa bandeja é alta, né? Então ficou assim mais altinho, mas vocês vão conseguir ver direitinho aí o que eu tava fazendo. Eu só vim fazendo a aplicação do nosso chantininho amarelo na borda aí do nosso bolo e vim com essa espátula lisa, que também é da Blue Star, mas ela não tem numeração, ela só é uma espátula lisa, tá? E eu vim fazendo o alisamento aí desse cachepô para que ele ficasse bem lisinho, porque esse daí de fora não vai ter textura, tá? Ele vai ser liso assim mesmo. Então, eu vim fazendo todo o acabamento dele. E agora eu tô dando uma limpada no prato, porque
Esse dia tava muito quente, então o chantininho você tem que trabalhar o mais rápido possível, porque aqui é onde, na minha cozinha, na minha sala de jantar, não tem ar-condicionado. Então, você tem que se virar nos 30 aí, para que o seu chantininho fique numa textura boa e não perca o ponto por conta do calor, tá? Esse chantininho que eu estou utilizando aí, eu ainda não tinha colocado pó para glacê real, porque eu utilizo, quando aqui na minha cidade está muito quente, eu utilizo sim o pó para glacê real no chantininho, que é para estabilizar o nosso chantininho, tá? Nesse chantininho aí, em específico, eu ainda não tinha usado, então eu tava trabalhando o mais rápido possível. Esse segundo bolinho que nós vamos confeitar agora é o segundo andar do nosso bolo, tá? Esse chantininho que eu tô mostrando pra vocês amarelo, ele já tá com pó de glacê real, tá? Porque eu não mostrei pra vocês, mas antes aí eu já tinha perdido... Gente, eu acho que eu perdi mais de meio litro de chantilly. Por quê? Como eu falei pra vocês, muito quente, estava muito quente nesse dia. Eu tava decorando esse bolo aí no horário de umas 2 horas, 2h30 da tarde. Tá? Então tava muito quente e eu acabei esquecendo de botar o restinho do chantilly na geladeira. E o que aconteceu foi que ele perdeu o ponto e eu não consegui trabalhar mais, tá? Então eu tive que bater o novo chantilly e colocar o pó para glacê real para estabilizar esse chantininho. Percebam aí que eu não tô conseguindo aplicar direitinho o chantininho no bolo, mas é porque eu já tinha confeitado muito bolos esse dia aí, muitos bolos, e aí eu tinha ficado com a mão lisa, e o saquinho de confeitar estava escapando da minha mão. Conforme eu ia colocando no bolo, ele ia escapando. Mas no final eu conseguia fazer a aplicação aí toda certinha, tá? Esse nosso bolo é massa de chocolate, recheio de beijinho, tá? Ele é no aro 17 de 10 de altura. Porém, novamente ele ficou com 12 de altura porque eu queria bolos mais altos, tá? Devido aos toppers que vão vir, que vocês vão ver aí no final, que são lindos, tá bom? Nesse bolinho eu tô usando a técnica do guindaste caseiro, tá? Se vocês quiserem, no próximos bolos aí, eu vou ter outros bolos agora, que já estão encomendados, eu mostro para vocês como eu faço o guindaste caseiro, tá? Para que vocês possam estar aprendendo aí, porque, olha, eu vou falar, o guindaste caseiro veio para salvar a vida das confeiteiras, porque ele é muito prático e rápido de você estar sobrepondo um bolo aí, tá? Então, eu vim fazendo aí do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, tá? Depositei o meu chantininho estabilizado com pó para glacê real no nosso bolinho. Depois vim com a espátula de textura, mesma espátula que eu usei no bolo anterior, tá? Para estar fazendo a nossa textura aí do nosso bolinho. Percebam que até a textura mudou com o pó para glacê real, tá? Então, em locais que é muito quente, eu recomendo muito o uso do pó para glacê real para estar estabilizando aí o seu chantininho, tá bom? Olha como ficou lisinho e bem estruturado esse nosso chantininho aí. Aí eu já estou fazendo as nossas quinas, tá? Com um pouquinho de prática que você vai fazendo, você vai conseguindo fazer melhor essas quininhas com um caninho já no meio do seu bolo, tá bom? É tanto que essa partezinha eu nem acelerei muito para que vocês vejam que não é tão difícil assim. Você só vai quinando e conforme você vai fazendo, você vai pegando a prática aí, tá? Para você estar fazendo os seus bolinhos. E olha como é que ele vai tomando forma e vai ficando bem bonitinho. Agora eu venho tirando todo o excesso da bailarina, porque isso aqui é muito importante. Por quê? Quando você for puxar o bolo daí, com a ajuda do guindaste, é bom que a sua bailarina esteja bem limpinha, tá? Olha aí, percebam como a minha está bem limpinha. E olha a facilidade, pessoal, de transportar um bolo para cima do outro. Simplesmente puxei da bailarina, escolhi a frente do meu bolo de baixo, escolhi a frente do meu bolo de cima, peguei no guindaste, já tinha feito, tá? A estrutura lá do outro bolo, já tinha feito toda a estrutura certinho, tá bom? E só vim colocando um bolo em cima do outro. Olha que facilidade.
Então o guindaste caseiro veio aí para nos proporcionar uma facilidade enorme na confeitaria. E aí já parto para o nosso terceiro bolinho. Esse bolinho é um bolinho no aro 13, tá? Com 10 de altura. Porém, esse daí vai ficar bem altinho. Então, ele vai ficar aí com uns 13 de altura depois de confeitado. Esse bolo é o bolo com recheio de doce de leite com ameixa, tá? E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma contenção com um brigadeiro de beijinho. Porque o meu recheio de doce de leite com ameixa, ele fica um pouquinho mais mole. Porque eu faço o leite condensado cozido na panela de pressão, tá bom? E misturo a ameixa em calda sem caroço depois, tá bom? No nosso recheio. Então, ele fica um pouquinho mais mole. Então, para prevenir, eu sempre faço uma contenção. E essa daí eu fiz com beijinho porque era o segundo sabor do nosso bolinho aí. Então, eu já fiz assim. Fiz do mesmo jeitinho do outro nosso bolo, tá, pessoal? Apliquei o nosso chantininho. Esse daí é um chantininho que tá estabilizado também. Percebam como ele fica bom para trabalhar, tá? Tá estabilizado com glacê real. E eu fiz do mesmo jeito. Fiz a aplicação do nosso chantininho, tá? E aí fiz um pré-alisamento com a espátula lisa. Tô fazendo uma pré-quina. E já vou vir também com a espátula de textura, tá? Esse vídeo aí eu já nem acelerei para vocês, que vocês veem em tempo real. Já vim com a espátula de textura, a mesma que eu utilizei, tá? E olha como vai tomando forma e vai ficando lindo o nosso trabalho de espátula no nosso bolinho, tá? Vou aí ajeitando qualquer falhazinha que possa ter aparecido no nosso bolo. Vou acrescentando mais chantininho onde faltou, que foi na bordinha, e num pedacinho ali do nosso bolo, tá? Você nunca vai passar a espátula só retirando o chantininho. Aonde você vê que tá faltando, é melhor que você acrescente do que você tirar. Porque se você tirar, você vai ter bastante trabalho, tá? Pra tá finalizando o seu bolo, pra tá terminando a decoração do seu bolo. Porque aí você vai chegar em algumas partes do seu bolo, você vai chegar na massa do bolo ou no recheio do bolo e vai ficar muito difícil. E ainda mais o seu bolinho sendo branco, tá? Então é mais difícil ainda. Então você, onde tá faltando, você acrescenta o seu chantininho para que não venha ficar mais difícil que você terminar o seu bolo, tá? Aí eu vim fazendo as nossas quininhas novamente, fiz toda a quina do nosso bolo e já vim limpando a bailarina, porque eu já ia preparar para finalizar ele colocando ele em cima do outro bolo. Aí eu não consegui mostrar para vocês, eu pensei que o celular estava gravando, mas não estava. Peço desculpas, tá? Mas ele não estava gravando, eu fazendo a terceira sobreposição lá. Já tinha feito, tá? Toda a estrutura do segundo bolinho para estar recebendo o terceiro bolo em cima. Já tinha feito toda a estrutura, tá bom? E aí eu só coloquei o terceiro bolo ali em cima. Como ele é um bolo pequeno, eu não utilizei a técnica do guindaste, tá bom? Eu fiz na moda antiga mesmo, pegando com a espátula e coloquei aí o terceiro bolinho no nosso segundo bolo, tá? Como eu falei, ele já estava com toda a sua estrutura ali, só esperando o terceiro bolinho. O que foi que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando, aplicando um dourado na borda do cachepô do primeiro bolo, tá? Como a gente faz esse dourado? Só misturando álcool de cereais com pó dourado. Eu gosto muito ou da Sugar Art ou da Fab, tá? Então, eu fiz a misturinha e vim colocando ao redor de todo o nosso cachepô da parte de baixo do nosso bolo, tá bom? Já vou finalizando aí a aplicação e vou partir agora para os detalhes finais do nosso bolo, tá bom? Que agora eu vou colocar as pérolas. As pérolas, aí eu tentei levantar vocês um pouquinho aí para vocês verem aonde eu ia colocar as pérolas que eu coloquei aí em volta do nosso bolinho,
tá? Peço desculpa novamente aí pelo ângulo, mas vai melhorar. Em breve vai melhorar, tá bom? E aí, fazendo os detalhes finais, agora vocês vão ficar com a foto do nosso bolo já na festa. O vídeo do nosso bolo já na festa com o topper. Olha como esse bolo ficou lindo. Lindo, 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 tá? Ele foi transportado aí até a igreja onde iria ser o aniversário. E aí ele todo prontinho já com o topper com glitter pérola da Mago, tá? Com o topper finalizado. E esse foi o nosso trabalho lindo do final de semana, que já tem alguns dias que eu fiz ele, mas eu só consegui postar agora para vocês. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que ficaram até aqui assistindo o nosso vídeo, tá? Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!